E aí, galerinha, tudo bem? Bora aprender mais um pouquinho? Vamos lá? Hoje eu que vou estar falando com vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, antes de começarmos a aula, eu vou dar um desafio para vocês. Eu vou mostrar algumas fotos. Então, eu vou pedir para que vocês prestem muita atenção. Talvez essas fotos vocês olhem e falem: eu conheço essa pessoa. Esse também. Esse eu já vi em algum lugar. Mas eu quero que vocês fiquem pensando o que essas pessoas têm em comum. Tá bom? Depois a gente vê o que vai acontecer. E aí? Reconheceram algum, pelo menos? Mas, Marcela, o que isso tem a ver com a nossa aula? Esperem e vamos ver, tá bom? Não esqueçam do que vocês viram. Agora presta atenção na aula, que mais pra frente, ou até mesmo durante a aula, vocês vão entender o que eu quero dizer. Quem sabe me dizer qual é o assunto das nossas aulas? Se você respondeu começando a igreja, está de parabéns. Vocês se lembram que a igreja estava crescendo muito? Começou com 120 pessoas. Depois já eram 3.000 pessoas. E depois de uma mensagem de Pedro falando sobre a cura do coxo, já eram 5.000 pessoas na igreja. Muito legal, não é? E vocês se lembram também que as pessoas se ajudavam, não é mesmo? Então, vendiam o que tinham para ter dinheiro para comprar comida para ajudar o próximo, ajudavam comprando roupa, alguma coisa que eles estavam precisando. Um sempre ajudava o outro. Mesmo as pessoas ajudando umas às outras, começaram algumas reclamações. Algumas pessoas diziam assim: mas tem gente que recebeu mais comida do que eu. Essa divisão não está justa. Puxa, mas foi tanta reclamação. Os apóstolos não podiam fazer todo o trabalho. Eles tinham que pregar o evangelho, tinham que visitar as pessoas, tinham que orar por elas e ainda precisavam ficar resolvendo esses problemas de distribuição, tendo que acalmar as pessoas que estavam nervosas. O que vocês acham que eles poderiam fazer? Foi aí que os apóstolos decidiram selecionar alguns homens, aqueles homens nota 10. E eles foram os primeiros diáconos. Vamos ler em Atos 6, 5 e 6 para saber quem são esses homens. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Atos 6, 5 e 6. Bom, vocês viram que vários homens foram escolhidos a diácono, não é mesmo? Mas o primeiro que nós lemos se chamava Estevão, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Estevão era um excelente diácono. Ele ajudava muitas pessoas. Ele não somente ajudava na distribuição de alimentos, de roupas, de dinheiro,
como ele também realizava milagres. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre ele. Está em Atos 6, 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 8. Mas de onde vocês acham que vinha tanto poder? Do Senhor Jesus. Só Deus para dar esse poder para ele. Mas apesar de Estevão fazer somente o que era bom, um grupo começou a persegui-lo. Muitas vezes ficavam até mesmo discutindo com ele. A Bíblia diz que Estevão vencia todas as discussões, porque Deus dava sabedoria a ele. Mas esse grupo não estava satisfeito em só ficar discutindo com Estevão. Eles queriam pegar ele de qualquer jeito. E sabe o que eles fizeram? Chamaram algumas pessoas e pediram para que eles mentissem sobre Estevão. E sabe o que eles falavam? Eles falavam que Estevão falava contra Moisés e contra Deus. Mas isso é uma mentira, não é mesmo? Só que muitas pessoas começaram a acreditar no que essas pessoas más estavam fazendo, no que eles estavam falando. Eles começaram a acreditar. Só que essas pessoas más, sabe o que fizeram? Reuniram mais gente, reuniram um grupo maior e pagaram para que todos eles começassem a falar mais mentiras de Estevão. Mas mesmo Estevão, vendo aquelas pessoas falando tantas mentiras sobre ele estava tranquilo. O rosto dele parecia de um anjo, tranquilo. Ele não estava com medo. Sabem por quê? Porque ele confiava em Deus e sabia que Deus estava com ele. Então Estevão começou a conversar com todas aquelas pessoas. Estevão conhecia muito da palavra de Deus. E ele falou das tantas vezes que o povo de Israel tinha feito coisas contra o Senhor, porque eles não confiavam nele. Sabe o que ele disse também? Que todos aqueles líderes que estavam ali para julgá-lo, que diziam que amavam a Deus e serviam a ele, era tudo mentira. Foi um longo discurso. Se você ler Atos 7, você vai ver todo o discurso de Estevão. O que vocês acham que aquelas pessoas que estavam ouvindo Estevão falar fizeram? Será que aquele coração duro que eles tinham, cheio de raiva, será que foi amolecendo? Eles foram acreditando em Estevão e foram deixando passar tudo que eles tinham falado? Não. Eles começaram a ficar com mais raiva, muita raiva de Estevão. Só que nesse momento, Estevão teve uma visão com Deus. Ele olhou para o céu e disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Isso foi demais para aqueles homens. Eles ficaram com muita raiva. E sabe o que eles fizeram? Pegaram Estevão e levaram para fora da cidade. O que eles estavam fazendo? Para que essas pedras? Para apedrejar Estevão. E não são pequenas pedras, são bem grandes, pesadas e que com certeza machucavam. O que vocês acham que Estevão fez assim que viu aqueles homens com aquelas pedras? Será que ele saiu correndo? Ou então ele fez um grande milagre e desapareceu? O que vocês acham? Estevão, nesse momento, orou. Ele orou a Deus e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, ele se ajoelhou e gritou em voz bem forte: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado,
após dizer isso, Estevão morreu. Nós vimos hoje, então, que mesmo nós fazendo tudo o que é certo, tudo o que é agradável a Deus, nós podemos ter problemas, não é mesmo? E foi isso que aconteceu com Estevão. Mas a sua fé e a sua confiança em Deus fizeram dele um grande exemplo para nós. No meio daquele tumulto, havia um homem. E esse homem estava lá tomando conta das túnicas daqueles homens que estavam pegando as pedras para apedrejar Estevão. Esse homem se chama Saulo. Mas essa é outra história que outro dia a gente conta. Na nossa igreja, nós vemos alguns homens que têm a mesma função de Estevão, não é mesmo? Que são os diáconos. Agora vocês conseguem entender qual a relação daquelas fotos que eu mostrei no início da aula com a nossa aula? Sim, aqueles lá são alguns dos diáconos da nossa igreja. Se você pegar o boletim, lá vai ter o nome de todos os diáconos. E eu queria saber, vocês sabem o que os diáconos fazem na nossa igreja? Os diáconos ajudam as pessoas que estão passando por necessidade, eles auxiliam na ordem do culto, eles visitam pessoas, ou seja, eles servem a Deus com muita alegria. Agora eu gostaria de lançar um desafio para vocês. Nessa semana, se reúnam com as suas famílias e orem pelos diáconos da nossa igreja. Nós vimos o exemplo de Estevão. Não foi fácil para ele. E os nossos diáconos também passam por dificuldades. Então, vamos orar por eles? E eu queria que vocês, além de orar pelos diáconos, escolhessem um só. E olha que eu mostrei algumas fotos e eu disse que tem mais, né? Só olhar os nomezinhos no boletim da igreja. E eu só tô pedindo para vocês escolherem um. E escreva um recadinho para ele. Só simples, só diga que você está orando por ele. E no próximo domingo, quando você for na igreja, entregue esse recadinho para ele. Com certeza fará toda a diferença. E agora, para a gente terminar, eu vou orar, tá bom? Eu vou orar pelos nossos diáconos. Mas mesmo assim, durante a semana, não se esqueça. Se reúna com a sua família, ore pelos diáconos e escolha um e faça o recadinho, tá bom? Então, feche seu olhinho. Senhor Deus, obrigada, meu Senhor, por essa aula. Obrigada porque o Senhor me usou para falar mais sobre Ti para essas crianças. E como nós aprendemos o exemplo de Estevão, um diácono escolhido pelo Senhor, nós te pedimos pelos diáconos da nossa igreja, que também foram escolhidos pelo Senhor. Te peço que o Senhor esteja abençoando-os, capacitando e esteja sempre com eles, ó Deus, nas dificuldades que eles tiverem. Continua, Senhor, a abençoar cada criança que está ouvindo essa aula hoje. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. É isso aí, hein, gente? Ó, depois eu vou perguntar para os diáconos, hein? Quem recebeu o recadinho, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.